Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Voltando um pouco na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. E também a epístola de Paulo, a epístola de Judas, capítulo único. Judas, capítulo único, verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, todas as sextas-feiras, nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. Nós nos reunimos aqui para estudar o que nós lemos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14. O bom depósito que nos foi dado mediante o Espírito Santo. E como nós lemos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15, Paulo diz que há uma maneira de proceder na casa de Deus e ser fiel. E ele diz que a casa de Deus não é um lugar que você vai num domingo à noite, mas diz que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade, ou firmamento da verdade. E quando você abre em Judas, você lê a mesma coisa em outras palavras. Judas estava pronto a escrever aos irmãos sobre a salvação que lhes era comum, e diz que o Espírito Santo o compeliu a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então aqui você tem dois sinônimos, o bom depósito e a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Isso diz respeito a tudo que a igreja recebeu do Senhor Deus para guardar e da qual ela é depositária. Toda a verdade de Deus está confiada à igreja. E as verdades confiadas à igreja não estão em nenhuma outra religião. O judaísmo não tem a realidade das coisas como nós temos, e qualquer outra religião que você for buscar também não tem. Na igreja você tem algumas coisas que nós recebemos para guardar e são chamadas por Deus de bom depósito. E nós somos aqueles que, como diz em Timóteo, são a coluna e o firmamento da verdade. Na verdade, o próprio Deus se confiou a nós. O testemunho de Deus é exposto ao mundo através da igreja. O testemunho do Filho de Deus, Jesus Cristo, é exposto ao mundo através da igreja. Eu penso, irmãos, que hoje o critério que se tem para se defender a fé é muito baixo, porque hoje nós estamos numa situação que o evangelho tem que ser pregado àqueles que se dizem ser cristãos, porque eles não conhecem o evangelho. Eles atribuem ao evangelho coisas que não são próprias do evangelho. Então o nosso intuito todas as sextas-feiras é exatamente isso: firmar os irmãos na verdade do evangelho. E esse é o nosso propósito. Então quando nós começamos nesse propósito, nós começamos com o próprio Deus. Então nós estudamos o ser de Deus, a Trindade, que nós somos
os únicos que confessamos, e por isso nós somos detentores da verdade, nesse sentido, que confessamos um Deus único, que subsiste em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem, 2 naturezas numa única pessoa, Deus o Pai, de quem procede todas as coisas, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. E nós temos estudado há tempo várias coisas nesse sentido. Na doutrina da Trindade nós aprendemos sobre a encarnação do Verbo eterno de Deus, as 2 naturezas do Redentor, quem é a pessoa de Cristo, que obra Ele fez. São coisas que verdadeiramente, se nós estamos firmados nela, nós não buscamos nenhum tipo de outra maneira de nos justificarmos diante de Deus. Por quê? Você vai ver que a obra que Cristo fez é suficiente. Talvez você ouça assim de alguém hoje no cristianismo. Até mesmo nos púlpitos, infelizmente, né? Que se você fizer isso, se você fizer mais isso, então você será recebido por Deus e Deus se agradará de você e será aceito por Deus. Mas quando nós conhecemos o Evangelho e o preço da nossa redenção, primeiro, quem foi que pagou o preço e depois qual é esse preço, então nós vamos perceber que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa para ganhar a nossa salvação. Que ela verdadeiramente só poderia ser um presente de Deus pela graça de Deus. E como é que nós descobrimos isso? Aprendendo sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. Porque se alguém fez alguma coisa, você tem que descobrir que pessoa foi essa que fez tal coisa. Se eu disser que alguém que não tem valor nenhum para você fez algo, então você não vai julgar que aquilo seja digno de algum crédito. Mas se você perceber que pessoa é a pessoa que fez a obra da cruz, então você vai ver quão grande é essa obra. Por isso nós estudamos tanto a pessoa de Cristo, quanto a sua obra redentora. Depois nós estudamos a ressurreição de Cristo, nós estudamos a ascensão de Cristo, o que nós recebemos com a morte expiatória de Cristo, as bênçãos que provém da morte expiatória de Cristo, as bênçãos que provém da ressurreição de Cristo, as bênçãos que provém da ascensão do Senhor, da sua entronização à destra de Deus, da descida do Espírito Santo. Então nós tratamos bastante aqui também sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo, quem é a terceira pessoa da Trindade. Depois nós falamos da igreja. E faz umas 2 semanas que nós começamos a tratar, então, depois do assunto da igreja, das questões relacionadas às últimas coisas. E quando nós tocamos nesse tema, nós precisamos averiguar, assim, de que preconceito nós estamos cheios, né? Por exemplo, você foi criado em que denominação, irmão? Assembleia. E você, irmão? Você, irmão? Eu sou originalmente católico. Católico, mas quando recebeu o Evangelho? Depois no galpão. No galpão, irmão. Primeiro era na igreja cristã e depois na Assembleia. Assembleia de Deus, irmão. Assembleia de Deus. Batista. Então aqui nós vamos ter muitos conceitos diferentes. Então eu gostaria de colocar para vocês uma coisa que é um fato histórico para nós aqui. Todo o nosso país e a maioria das denominações do nosso país, elas são frutos de um sistema que a gente chama na teologia de dispensacionalismo. Então nós precisamos traçar um entendimento sobre isso antes. Então, com quem surgiu, isso é mais importante, essa questão do dispensacionalismo. Porque existem duas correntes
teológicas que andam juntas. Nós não estamos falando de calvinismo, arminianismo, mas nós estamos falando de duas linhas teológicas. Uma chamada teologia do pacto e outra é a teologia dispensacionalista. A teologia do pacto é mais antiga. Basicamente, a teologia do pacto diz que Deus é um Deus que fez alianças com o homem. E as alianças dele foram renovadas em torno da história. Mas a maneira de Deus lidar com o homem mudou muitas vezes. Mas a salvação sempre foi pela graça, por meio da fé. Essa é a corrente do pacto. A corrente que nós temos bastante influência no Brasil é essa segunda que eu vou falar agora, que chama-se dispensacionalismo. Essa corrente, ela diz que Deus trabalhou com o homem e separou o tempo em eras. Então você tem a era da inocência, você tem a era da consciência, você tem a era da lei, você tem a era da graça e da igreja, a era do milênio, e você tem a eternidade futura. E se dividiu o tempo em eras. Então são dois sistemas que para nós ajudam bastante. Mas, porém, nós precisamos tomar a ajuda de um como o outro, mas ambos, eles sempre estão um pouco contrariamente entre si, sempre discordando entre si, e ambos têm coisas que são verdadeiras e excessos. Quando se fala da escatologia, então, essa escola dispensacionalista, nós precisamos tratar a questão histórica dela. Porque assim, quando você lê o livro de Efésios e Paulo fala que nós precisamos compreender com todos os santos, com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, talvez você pense que é com todos os santos que estão vivos. Mas na verdade é com todos os irmãos que já viveram e deixaram algo para que a gente pudesse ler. Então nós não podemos ignorar a história. Eu acho que é o pior erro que a igreja no nosso tempo tem vivido, é ignorar os irmãos que já caminharam e deixaram seus escritos para que nós avaliássemos. Porque quando a gente ignora a história, a gente está fadado a cometer os mesmos erros que aconteceram na história. Por exemplo, no século IV existia um presbítero em Roma de nome Ário, que veio a pensar que Jesus era uma criatura menor que Deus. A primeira criatura de Deus era um ser divino, mas era menor que Deus, diferente do Pai. Ele criou todas as coisas, mas era menor que Deus. Então ele era uma criatura de Deus e não Deus de Deus. Luz de luz. E esse homem é uma testemunha de Jeová do quarto século. Se as pessoas conhecessem a história da igreja, não seriam levadas a esse tipo de equívoco. Então, se você não conhecer a história, você está fadado a cometer os mesmos erros. Infelizmente, irmãos, isso é uma notícia que, particularmente, eu respeito muitos irmãos que pensam diferente, vocês têm liberdade de pensar também. Mas, infelizmente, um dos fatores mais importantes para mim, e ainda que esses irmãos são muito úteis quando nós vamos pesquisar sobre a Bíblia, infelizmente, esta doutrina dispensacionalista, esse modelo de sistema, é bem novo. Ele data de 1830. Então, é uma coisa... 1930, depois nós vamos para 100 anos depois, não chega a 200 anos, né? Então, e ele proveio de um homem muito eloquente, um pregador, chamado Edward Irving, que era um pregador escocês, que se mudou para a Inglaterra, e era um orador que levava as pessoas que o ouviam ao delírio, porque era um homem muito eloquente e extremamente conhecedor da Escritura. O problema não foi o que Edward Irving, o que ele era, mas da onde surgiu essa questão toda?
Segundo, surge com ele e depois é ainda mais aperfeiçoada por um irmão entre os irmãos de Plymouth, chamado John Nelson Darby. Depois de Darby, ela influenciou todo mundo de fala inglesa, dos Estados Unidos, e um dos maiores e importantes evangelistas foi influenciado por esse sistema de Darby, e o nome desse evangelista era D.L. Moody. Todos nós conhecemos Moody. Depois de Moody, do instituto dele, avançar no conhecimento disso, então nós vamos ter, talvez até nas nossas casas, uma Bíblia que difundiu esse modelo, chamada a Bíblia Comentada de Scofield. Depois de Scofield, você tem a Bíblia de Thompson, que é a mesma Bíblia de Scofield. E nas notas de rodapé, você vai ter todos os comentários dispensacionalistas. Essa questão de dividir por eras. E junto com essa questão de dividir por eras, vem essa questão de que a igreja será arrebatada antes da tribulação. É uma questão muito difundida. Existe um autor de fala hispana que escreveu um livro chamado A Escatologia na História da Igreja. E nesse livro ele desenvolve o que todos os pais, desde os primeiros, escreveram sobre o final das coisas. E uma informação bem importante para nós, ainda que não seja boa, mas importante para você guardar no meu coração, é que até 1830, nenhum irmão disse que a igreja seria arrebatada antes da tribulação. São 1830 anos de história da igreja e você não tem essa informação em nenhum registro. Ainda que esse seja o que mais nós ouvimos hoje entre os irmãos. Se você perguntar para 90% dos irmãos, eles vão ter esta ideia. Eu gostaria muito de ter essa ideia. Porque daí se houver tribulação, eu ia escapar, então, não é? Para mim era ótimo. Mas, pelo que nós lemos da Bíblia, é um pouco difícil compreender assim. E realmente, irmãos, quando nós vamos ler com clareza textos claros sobre isso, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, mesmo que fuja um pouco do nosso assunto, nós vamos perceber que a grande maioria das informações que nós temos, que não venha desse modelo de pensamento, em toda a história da igreja vai ir contra ele. O Senhor nunca disse que nós seríamos livrados. E depois a gente pode entrar até mesmo nos textos que aparentemente dizem que sim. Só que Darby não pensava que a igreja ia e uma parte ficava. Darby pensava que toda a igreja ia. E para Darby, quando fala no capítulo 5 de Apocalipse que João foi levado até o céu, João representava toda a igreja, e a partir do capítulo 5 de Apocalipse, você já não vê mais o nome da igreja no livro, porque a igreja não está mais aqui. Isso era o que Darby pensava. Depois de Darby se desenvolveu uma teoria de um duplo rapto, que alguns seriam tirados antes e outros passariam por toda a tribulação. Se os irmãos abrirem 1 Coríntios capítulo 15, existe um irmão da Colômbia que sempre dizia para mim o seguinte, ele dizia que é mais difícil desconstruir do que aprender do zero. Mas é mais seguro ficar com o que a Bíblia diz. E quando há uma regra de hermenêutica que diz o seguinte, quando você não tem um texto claro, você tem que ler o texto obscuro
à luz de um texto claro. Então, quando você vai falar desse assunto, se você não tem um texto tão claro sobre ele, você deve pegar um texto que é claro sobre o assunto e usar esse texto claro para interpretar aquele que não está tão claro. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51. É a ciência da interpretação bíblica. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, significa que nem todos passaremos pela morte, mas transformados seremos todos. Esse é o arrebatamento, irmãos. Quando os nossos corpos incorruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis. É só nós lermos o restante do capítulo. E diz assim: mas transformados seremos todos. Quantos momentos? O que diz a sua Bíblia? Num momento. Mais que isso, diz, num abrir e piscar de olhos. E agora o autor vai dizer quando é esse momento? Ao ressoar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quanto tempo? Em quantos momentos? Se houver um rapto antes da tribulação, você teria que ler um texto com 2 momentos. Seremos transformados em 2 momentos. Uns antes, então passará a tribulação, e outros depois. Não é? Ou uns antes, outros no meio, uns antes, ou todos antes. Mas aqui nós já vamos ter que descobrir se há 2 momentos ou um só. Primeiro diz que é no menor, num abrir e piscar de olhos, o texto diz num menor átomo de tempo. Esse é o texto. E diz quando é esse momento? Ao ressoar da última trombeta. Aí você tem que perguntar para você mesmo assim, quando é a última trombeta? Porque nós seremos transformados num só momento, no ressoar da última trombeta. E quando você vai estudar, você vai descobrir que a última trombeta é a 7ª trombeta. Lá em Apocalipse, no capítulo 11, no verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta. Essa é a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, essa trombeta aqui é após a grande tribulação. É só você ler o livro. Se nós seremos transformados num só momento ao ressoar da última trombeta, então você está diante da última trombeta aqui. Capítulo 11, verso 15. E se é num só momento, é no ressoar dessa trombeta. Mas vamos voltar lá para o 52 de 1 Coríntios 15. Porque fala o que acontecerá no ressoar da última trombeta. Primeiro, no ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois nós seremos transformados. Então, nós não precederemos os que dormem. E nós vamos ler esse texto, só um pouquinho. Daqui a pouco você pergunta. Já começou. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13.
1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eis aí os que morreram em Cristo, irmãos. Amém? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, aqueles que ficarem até a vinda do Senhor, leia aí na sua Bíblia o que está escrito, irmão. De modo algum precederemos os que dormem. Como é que é? De modo algum. De modo algum precederemos os que dormem. E Paulo começa a dar uma ordem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e... essa é a 7ª trombeta. O que acontecerá? Apocalipse 11, 15. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os vivos, Os que ficarmos seremos arrebatados com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, irmãos, nós lemos no verso 13, verso 14, verso 15, parte final. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então, ainda, irmãos, que existe um modelo que nos ensine, e nós podemos tirar muitas coisas boas desses irmãos. Mas essa questão de que a igreja não passará pela tribulação, quando você estuda a história dela, um irmão muito querido do mesmo século diz assim: este modelo é relativamente novo. E ele diz, para não dizer essa invenção é relativamente nova. Então nós precisamos atentar que nenhum pai da igreja, nenhum pai medieval, homens de Deus que entendiam das Escrituras, não estou falando de pessoas ignorantes com respeito às Escrituras, nem os próprios apóstolos entenderam o que muitos irmãos têm pensado hoje. E muitos irmãos que nós admiramos muito. Mas, infelizmente, nesse ponto nós não temos liberdade de consciência diante do Senhor para concordarmos. E talvez surjam bastante textos que nós precisamos esclarecer na cabeça dos irmãos. Então, vocês podem perguntar. Agora. A minha pergunta Depois dessa bomba. é: numa sexta-feira chuvosa, passar pela tribulação não vai ser fácil. Né? Tá, tu falou ali que vai ressoar a trombeta, aí os mortos em Cristo ressuscitarão. A gente viu semana passada que os mortos, eles estão Com Cristo. com Cristo já. Por isso que você vai ler aqui, ó, verso 14. Cremos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, por que ele fala dos mortos em Cristo e depois dos que dormem? Parece que são duas coisas. Não. É que esses que estão com Cristo virão ressuscitar seus corpos. Suas almas estão no paraíso com Cristo. Mas os corpos E continuam eles lá. virão receber seus novos corpos. E eles serão primeiro que nós. Daí fala do... De maneira nenhuma nós precederemos eles. Não, eu só queria saber onde que eles estavam. Porque Mas eu- parecia que eram em dois lugares diferentes. Difícil, irmãos, mas é o que a Bíblia diz. Sabe, nós temos vivido uma vida negligente com o Senhor e julgando que seremos poupados da tribulação.
Mas a tribulação é uma serva para a purificação da igreja. E quando você estuda toda a história do povo de Deus, desde o cativeiro no Egito, desde todos os 20 cativeiros no livro de Juízes, aí você vai ler uma frase lá em Samuel que diz assim: todas as vezes que os afligi, eles voltaram-se para mim. E vence, na Babilônia o Senhor purificou o seu povo dos ídolos. Amém? O Senhor nunca poupou o seu povo. O Senhor não tem poupado o seu povo em nenhum lugar do mundo hoje, irmãos. Será que Ele vai nos poupar desse dia? Isso é muito importante. Aí o meu questionamento é: o que aconteceu nessa interpretação, nesse lapso que houve, que se criou-se essa nova doutrina, porque na verdade já estava sendo escrita? Sim. O que aconteceu? O que faltou? Ou que erro de interpretação que levou, que se firmou essa doutrina de um jeito que está tão enraizada mesmo nas igrejas históricas, igrejas tradicionais que ela é tão forte. Eu lembro que quando a gente eu também já estudou esses temas, e tem um texto bíblico que chamou muito a minha atenção, Tessalonicenses 2, quando Paulo fala a respeito do anticristo. Sim, nós vamos ler esse texto. E muito me chamou a atenção isso. E aí eu sempre, daí ele diz que não, que daí está tratando do arrebatamento da igreja. Uhum. Daí ele diz que não será assim, ou seja, o arrebatamento não aconteceria. Antes que venha a apostasia. E o homem pecado, só que quando a gente, assim, no momento que eu puxei esse texto, deu o maior conflito na minha igreja, né? Porque, assim, está tudo errado. Tipo assim, não, mas espera, vamos pensar esse texto, porque tem sentido o que ele estava dizendo. Sim. Então eu sempre tinha um questionamento, como eu tenho até hoje, né? A igreja vai passar ou não vai? Mas por que a igreja não pode passar? Assim, porque na cabeça dessa linha dispensacionalista, a igreja não pode de jeito nenhum. Sim. Mas porque daí outro questionamento seria: por que Deus não permitiria que a igreja passasse? O que tem de bônus, vamos dizer assim, nessa Sim. natural, que ela não pode passar quando a gente olha na história da igreja no geral? Não tem, mano. Infelizmente, é uma invenção relativamente nova mesmo. Pela percepção violenta que eles sofreram. Assim, aí o que levou a teologia a distorcer, porque foi uma distorção teológica, né, nesse sentido. Na verdade, a gente não quer conversar exatamente claro, mas segundo Irving, ele recebeu uma revelação de Deus. Ele sonhou. Depois aí se difundiu com uma série de palestras e de conferências, e nessas conferências Darby estava presente. E Darby era um homem muito, e é até hoje, foi um grande homem de Deus. Então, nesse quesito, os adventistas estão corretos? Os adventistas, nesse quesito, eles defendem que a igreja vai passar pela Sim. Mas os adventistas, aí a gente não pode concordar com eles, porque... Não, mas eu digo nessa linha, nesse quesito. Ah, tá, só nesse quesito. Sim. Ponto, sim. Só nesse ponto. Tira aí. Porque para eles Jesus já veio, né? Porque uma maneira de entender o grande desapontamento que eles chamam, que foi o dia que eles marcaram a vinda de Cristo e Cristo não apareceu, né? E ela marcou por várias vezes, então eles inventaram a doutrina que Cristo desceu, mas está num tabernáculo celeste hoje. E está fazendo juízo investigativo dos nossos pecados, né? Então eles... Não foi além de Darby. Mas mesmo assim, Darby sendo o homem da palavra, infelizmente, nesse ponto, eu particularmente, os irmãos têm liberdade, grandes homens de Deus pensam que haverá rapto, são mais coerentes do que os primeiros,
Darby não pensava que haveria um rapto. Darby pensava que toda a igreja iria antes da tribulação. Toda a igreja. Então ainda nestes modelos, ainda nós temos que diferenciar várias diferenças que eles mesmos têm entre si. Existem alguns que dizem que haverá um rapto e depois o restante dos irmãos serão arrebatados depois. Existem alguns que dizem que toda a igreja vai antes. Existem alguns que dizem que a igreja vai no meio. Né? Existem irmãos que dizem que terá 7 raptos. Outros que dizem que terá 5. O Witness Lee dizia que teria 5. Mas aqui nós lemos que será num só momento. Então, quando a gente pega um texto que não está tão claro, a gente precisa compreender esse texto à luz. A grande teoria, irmãos, está em cima do que o Senhor disse que viria como um ladrão de noite. Teoria de outro... Mas quando a gente percebe, lendo a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, os irmãos podem olhar lá. Quando você faz um segmento de todas as vezes que essa questão do ladrão está relacionada com a vinda de Cristo, segunda de Pedro, capítulo 3, essa questão é muito importante, porque a questão do ladrão não é para roubar alguém e deixar o outro alguém. A questão do ladrão é que o ladrão vem quando você não espera. Essa é a questão. Então o Senhor virá quando ninguém espera. Essa é a questão da figura do ladrão. Não é que ele vai vir roubar o tesouro e depois o restante dos irmãos são meio lixo, ele deixa para depois e busca os outros depois. A gente parece que é brincadeira, mas há uma certa acepção de pessoas aqui envolvida. Porque primeiro o Senhor busca o tesouro, daí os que são nem tão um tesouro, fica aquele tempo, depois o resto vai ter que ficar lá, né? Pega depois. Mas a questão do ladrão não é essa. E a gente lê irmãos preciosos escrevendo que o Senhor vem e o ladrão não rouba o lixo. Daí você fica pensando, mas os outros irmãos são lixo? São melhores também. Até faz uma classe, né? Tipo, como é que é isso? Leva o tesouro e o lixo fica? Então a fraseologia é mais ou menos essa. O ladrão não vem roubar aquilo que não é bom. Ele rouba o bom, o ruim fica. Mas como assim? Os irmãos foram comprados pelo mesmo preço, irmão? Então uns são lixo, os outros são tesouro? É verdade, porque se o Senhor viesse levar parcialmente, o julgamento já seria feito, porque... Agora, quando você abre 2 de Pedro 3,10, aí você lê lá assim, ó, entretanto virá como ladrão. Opa, aqui nós temos uma figura do ladrão. Mas olha só o dia que esse ladrão virá. O dia do Senhor. O qual os céus passarão com intrepidoso estrondo e os elementos se desfarão em fogo. Esse é o dia como um ladrão. Esse é o dia do Senhor, quando ele virá como um ladrão. Todo mundo vai ver, irmãos. Os céus passarão com grande estrondo. Será que alguém vai passar despercebido por esse dia? Parece que é um rapto que está no contexto aqui. Não. E diz que os elementos se desfarão abrasados, ou seja, tudo passará pelo fogo. Como diz Abacuque, capítulo 2. Não é bom que os homens trabalhem para o fogo. Porque muitas vezes as nossas motivações para a nossa vida são para adquirir coisas que serão queimadas no fogo. Então, isso rouba toda a nossa vida. Ao invés de estarmos servindo a Cristo, estamos trabalhando para as coisas que serão do anticristo e serão para o fogo. E assim os irmãos têm perdido suas vidas. Mas isso é só um texto para os irmãos verem que essa questão do ladrão não tem a ver com um rapto de alguns. Aí se nós abrimos em Mateus capítulo 24,
Eu quero chamar a atenção dos irmãos no verso 29. Aliás, vamos ler bem rapidamente desde o verso 15, né, irmãos? Aqui Jesus está explicando para os seus discípulos uma questão que eles fizeram de uma vez só, mas está dividida em 3 partes. Quando você vê no verso 3, que estavam com Jesus, como diz Marcos 13, Pedro, Tiago, João e André, 4 pessoas estavam com Jesus no Monte das Oliveiras, o que não está descrito aqui no verso 3. No Monte das Oliveiras, Jesus estava sentado. Quando se aproximaram dele seus discípulos, e você sabe lá por Marcos 13 quem são eles, são Pedro, Tiago, João e André. E eles perguntaram em particular, dizendo, quando sucederão estas coisas, que era que ele disse que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. E que sinal haverá de sua vinda, esta é uma outra parte, e da consumação do século. Aqui você tem 3 coisas. Quando aconteceria aquilo que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra, o templo seria destruído. Uma segunda coisa, que sinal haverá da sua vinda e a consumação do século. Para eles era uma coisa só, para Jesus não. A pergunta deles está ligada a uma coisa só, na cabeça deles. Porque se você ler com atenção a Bíblia, você vai ver que até a ressurreição de Jesus, eles nem entendiam o que era nem a ressurreição. Diz que depois que Jesus ressuscitou, então eles compreenderam as palavras que ele dizia. Então quando você chega no verso 15, aí fala assim, ó, quando pois virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça para tirar alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias. Ora, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação. Presta atenção, irmão. Como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. E nem haverá jamais. Se não tivessem abreviados aqueles dias, nenhum seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É uma vinda invisível, irmãos? Você vê o relâmpago ou não vê? Mas vê ou não vê? Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. E olha só, vê se o texto para. Porque na sua Bíblia vai ter um título da Sociedade Bíblica. Mas o texto flui normalmente. Logo, em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos de uma a outra extremidade dos céus. Cuidado. Esses são os santos que estão com Cristo no paraíso. E Marcos acrescenta, em Marcos 13 ele diz, e da terra. Mas primeiro, os que estão com ele. Ele reunirá para quê, irmãos? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão.
Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Estou quase chegando onde nós queremos tocar. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não a perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Agora, presta atenção, irmão. Sempre nos é dito o seguinte: 2 estarão no campo. Agora eu queria que você lesse na sua Bíblia e respondesse para mim. Parece para você que 2 irmãos estarão no campo? Porque na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia está escrito: 2 estarão no campo. São 2 irmãos que estarão no campo? Onde é que está no texto que são 2 irmãos? São 2? 2 o quê? 2 pessoas estarão no campo. Uma será raptada e o outro, que era negligente, foi deixado ali. Não, irmão. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que na vinda do Senhor, 2 pessoas estarão trabalhando juntas no campo. Uma era salva, o outro era um perdido. O perdido fica, o salvo é arrebatado. Se você ler para mim aí que mostra que é um irmão, porque o Senhor não fala que é um irmão. 2 mulheres vão estar no moinho moendo. Uma é crente, a outra não. A crente o Senhor leva, o ímpio fica. Se você me mostrar no texto que são 2 crentes, o texto não fala que são 2 crentes. Também é das 10 virgens, porque 10 não está relacionado ao arrebatamento. Pois é, mas depois a gente entra nas virgens, porque as virgens, a parábola fala claramente que dormiram. Se elas dormiram, elas eram crentes que morreram em Cristo. Ok? Mas isso vai assunto para outro dia. E todas tinham e sabiam onde buscar o azeite. Todas tinham as suas lâmpadas. 20 e 27 provérbio fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Um ímpio não tem lâmpada, porque ele está morto, o seu espírito está morto. Mas isso é assunto para outro dia. Mas aqui está dizendo que 2 irmãos estarão no campo? O texto não diz que são 2 irmãos. 2 irmãos é uma insurgência que se colocou no texto. O texto não diz que são 2 irmãos. O texto não diz que são 2 irmãs. O texto diz que são 2 mulheres, 2 homens. Um é levado e deixado o outro. A grande dificuldade nesses textos é porque houve sim, até o ano 70, e no ano 70, quando o general Tito destruiu o templo e a cidade ficou sitiada por grande tempo, grande tribulação para os judeus. Mas Jesus está falando que aquele momento ali seria só um protótipo daquilo que aconteceria no fim. Porque ele diz que haverá uma tribulação no fim como nunca houve, nem nunca haverá. Mas eu só estou mostrando para os irmãos, um dia eu estava conversando com um irmão que pensava assim, ele disse assim: mas você não vê que a igreja será arrebatada, porque o Senhor vai pegar o trigo e botar no celeiro? Daí eu disse, mas na parábola do trigo e do joio, o campo é o mundo, a Bíblia diz. Não é a igreja. É porque hoje a igreja não é o que a Bíblia chama de igreja. A igreja é um lugar onde as pessoas vão no domingo. Se o campo é o mundo, todo cristão é um trigo. E todo ímpio é um joio.
E quando você lê a palavra, a Bíblia diz que o Senhor mandará os seus anjos e separarão o joio do trigo. E o primeiro que é arrancado é o joio, para ser lançado no fogo. E depois o trigo é posto no celeiro. Então nem na parábola concorda que os irmãos não estarão aqui quando o fogo pegar. Amém? Infelizmente. Mas vamos para o texto mais difícil, aí a gente encerra. O texto mais difícil, irmãos, é Apocalipse 3:10. Que é a carta à igreja de Filadélfia. E é a igreja mais fiel descrita entre as 7. Para Esmirna e para Filadélfia, o Senhor não fez nenhuma correção. Só os deu elogios. E para essa igreja, nós encontramos a teoria do rapto no verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. E essa palavra, te guardarei da hora da provação, por trás no grego tem uma preposição chamada, que se descreve ek em português. Significa para fora de. Então, o pensamento é o seguinte: segundo essa teoria, o Senhor é obrigado a tirar eles dali, porque o Senhor prometeu que eles seriam tirados para fora dali. Porque que significa para fora de. Então, se tem a tribulação e os irmãos fiéis têm que ser tirados para fora da tribulação. Esse que seria entre o guardar e a aprovação? Eu te guardarei da hora da provação, eu te guardarei para fora da provação. Mas a ideia, irmãos, de que não tem só essa definição. Que pode também, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem claro. 1 Timóteo, vou ler para vocês. Capítulo 1, verso 5. O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro. Essa palavra procede é que. Visa o amor que sai de dentro de um coração puro. Então proceder não significa ser arrancado de lá. Significa sair de dentro ileso. Aí que está a grande situação. Os fiéis, o Senhor não precisa arrancá-los dali para livrá-los de algo que acontecerá ali. O Senhor os livrará ali. Aqueles cristãos fiéis. E eles sairão ileso de dentro da tribulação, ou seja, eles partirão de dentro dela livrados por Deus. Como aqueles que serão guardados debaixo das asas da grande águia em Apocalipse 12. Aqueles que o Senhor reservou um lugar para serem guardados, longe da vista do dragão. Mas esses são os fiéis, irmãos. O Senhor não precisa tirar eles para fora do mundo para os livrar. Os irmãos estão entendendo? Aqueles que cumpriram a sua vida de santidade diante de Deus, o Senhor pode guardá-los aqui. Como, irmão? Simples, estoura todo mundo aqui e a casa da irmã não. Todo mundo está com água sem ser potável e a casa da irmã tem água potável. Comida, mantimento. Pode ser por milagre. Pode ser um passarinho trazer comida para você. O Senhor pode te guardar ali, não precisa te tirar dali para te livrar. Aqui que está o grande ponto. O Senhor é capaz de nos guardar dentro, caso sejamos fiéis, sem dúvida nenhuma. E que Ele precisa nos tirar
Será que eu preciso colocar no texto aqui que alguém vai me arrancar daqui da terra antes? Se nenhum outro texto da Bíblia diz isso. E são tudo coisas que nós colocamos às vezes no texto. Às vezes cantamos em corinhos, né? Que se eu for fiel, aí eu não vou ficar aqui. Quando Jesus voltar, eu irei com Jesus, não vou ficar aqui. Nós temos que ser cuidadosos com os textos. Há irmãos preciosos que pensam diferente disso, mas nós não temos liberdade para pensarmos. Nos lugares que tem perseguição cristã, essa ideia não é difundida, né? Porque afinal eles estão sendo perseguidos ali. Por que não seria perseguido? Para eles não teriam problema de passar por tribulação, né? Né? Tribulação já tem sido uma experiência para eles. Porque dá para dizer que isso é uma ideia de cá e não de lá? É bastante ocidental. Né? Bastante ocidental. Aí quando você vai, por exemplo, em Apocalipse 14... porque é no versículo 13 diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem em Cristo, porque descansam das suas fadigas, e as suas obras os acompanham. Nesse tempo, irmãos, a Bíblia diz que os homens buscarão a morte, e a morte fugirá deles. E os crentes que serão mortos nesse tempo, serão bem-aventurados. Então, se alguém pegar você e cortar sua cabeça, você estará com Cristo, e é um bem-aventurado. Feliz, alegre, porque morrer em Cristo é lucro. Nosso conceito de morte hoje nos causa temor. E é até engraçado ver. Vocês lembram de um vídeo que nós vimos na internet há um tempo atrás, onde vários muçulmanos cortaram a cabeça de irmãos na praia? Depois você vê aquele mar de sangue na água. Foi entrevistada a mãe de um daqueles moços e ela disse assim: se você encontrasse com esses terroristas, o que você faria? Aí ela disse assim: eu o agradeceria, porque ele fez com que meu filho tivesse ampla entrada no reino. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 5 que bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Porque grande é o vosso galardão nos céus. E o outro, bem-aventurados os perseguidos por amor da justiça. Veja, irmão, porque deles é o reino dos céus. Então eu acho que o nosso conceito eu fico imaginando, a Bíblia diz que nesse momento o Senhor liberará atormentadores dos abismos que morderão os homens por 5 meses. E diz que eles procurarão a morte e a morte fugirá deles. Mas os irmãos que morrerem perseguidos nesse tempo são bem-aventurados, porque morreram em Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então não tem problema nenhum com a tribulação. Tem problema que nós não somos confiantes o suficiente em Cristo. Eu lembro que uma vez estava conversando com alguém bem negligente com sua fé, ele dizia, daí se falava das coisas do fim com essa pessoa e ela dizia, mas graças a Deus que o Senhor vai nos tirar daqui antes disso, né? Aí eu disse para ela, talvez não. Socorro. Talvez não. Porque me parece que até mesmo isto é um motivo para uma vida negligente, irmãos. Na verdade, essa frase retrata bem o amor à nossa carne, né? Porque a gente não quer passar por nada por amor de Cristo. Ou seja, amamos muito mais a nossa carne do que aquele que vem. Eu mesmo, na minha família, tem muita gente que... Meu avô até escreveu um livro falando que o arrebatamento é antes, né? Eu pensava, vou deixar para quando o Senhor vinha e lá a minha fé vai estar mais fortalecida, né? Por causa de tudo, e ainda vou morrer por Senhor e ainda vou... Tipo, tô no lucro.
Talvez não. Uma carta para ele. É? Talvez não. Não é? Mas assim, irmãos, isso são coisas que quando a gente lê a Bíblia... Aí eu gostaria de ler o texto que a irmã citou ali, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Os irmãos dizem que é só porque a igreja aos Tessalonicenses era nova que Paulo escreveu isso. Mas, irmãos, Paulo está citando o profeta Daniel aqui. Então era uma igreja que Paulo estava pregando o livro de Daniel. É Daniel que fala do homem da iniquidade, do filho da perdição, daquele que se levanta, se colocando no lugar de Deus, contra tudo que é Deus e é objeto de culto, se fazendo passar como Deus. É Daniel que fala sobre isso, capítulo 9 e capítulo 11. E o verso 1 do capítulo 2 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, aqui é epsinagogue, é a nossa reunião com Ele nos ares, deveria estar traduzido aqui, porque ep é sobre e sinagoga é reunião, sinagogue, epsinagogue é a nossa reunião com Ele nos ares. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. A ideia é como barcos que são movidos, né, pelo vento. Não deixe que a vossa mente seja levada por esse tipo de coisa. Nem vos perturbeis, quer por espírito, ou seja, se algum espírito aparecer e falar alguma coisa, quer por palavra, quer por epístola, de certo? Provavelmente correu epístolas dizendo que eram de Paulo, com alguém mentindo ser Paulo. Como se procedete de nós, aí vem, supondo que o dia do Senhor é chegado. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá. Agora nós temos que descobrir o que é isto que não acontecerá. Verso 1. A vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele nos ares. Isso não acontecerá. E ele ligou isso ao dia do Senhor. Verso 2, final. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem primeiro vir o abandono da fé. Esse é um dos sinais do fim. E nós vamos estudar esses sinais detalhadamente a partir de semana que vem. São vários sinais. Isso não acontecerá sem que primeiro venha um abandono da fé, um desertar da fé. E, outra coisa, e seja revelado, esse é o anticristo, irmãos. Então, isso não acontecerá, o quê? A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele nos ares. Sem que antes haja apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Isso é o que ele estava pregando para eles, que está descrito no livro de Daniel. E agora sabeis o que o detém. Mais um detalhe. Para a maioria dos dispensacionalistas, o que o detém é o Espírito Santo, que será tirado da terra quando a igreja será arrebatada. Isso você não encontra em nenhum lugar na Bíblia, tirando aqui. O que o detém, segundo a maioria dos intérpretes, que não são, né, dessa corrente, não pode ser o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa como o quê? Colocado aqui. E nunca é referido a ele dessa forma. Paulo está falando veladamente que havia alguma coisa que detinha o aparecimento do anticristo. Se fosse o Espírito Santo, ele não precisava falar veladamente. Quando você lê Daniel, você percebe o que detém o Espírito Santo. O que detém esse aparecimento desse homem. Mas eu não vou tocar sobre isso. Amém? Quando você lê Daniel, você percebe que é um império que está em vigor naquele momento.
E está em vigor as pernas dele misturadas de ferro e barro até hoje. Mas quando ele ser tirado, aparecerá, porque foi tirado aquilo que detinha. Na época de Paulo, era o imperador. E por trás do imperador, um anjo, um principado. Como você lê em Daniel 9. O anjo vem dar a resposta a Daniel e diz que alguém o havia segurado por 20 dias. E diz que aquele que o havia segurado era o príncipe da Pérsia. E depois que ele fosse tirado, viria outro, que seria o príncipe da Grécia. Eram principados por trás dos impérios. E quando aquele primeiro foi tirado, o império persa passou. E veio o império grego. Depois o principado grego foi tirado. E veio o romano. Então, às vezes os homens pensam que estão governando o mundo. Não é? Essa questão do Espírito Santo é interessante, assim, porque fala que o Espírito Santo vai levar a igreja, mas também se defende a ideia que haverá conversão durante o período da conversão. Só que, segundo a Bíblia, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Aqui há um grande problema em colocar o Espírito Santo, irmão. Primeiro porque o Espírito Santo é Deus, tu não tem como tirar ele de todos os lugares. Fala que se você estiver lá no mais profundo abismo, lá ele está. E você não pode fugir do Espírito do Senhor. Então algumas invenções parecem ser um pouco contraditórias para mim, com o restante das doutrinas que você entende sobre a Bíblia. Então a maioria dessas coisas parece ser de uma falta de compreensão de quem é Deus. Né? Porque, segundo Paulo, em Atos, capítulo 17, Paulo fala àqueles sábios de Atenas que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, Deus não é menor do que nada. Deus é maior do que tudo. E tudo existe nele, subsiste nele. E nós vivemos, nos movemos e existimos nele. Esse conceito que faz Deus uma coisa dentro do mundo. Então Deus age no mundo, mas Deus é o que a Bíblia chama de transcendente. Ele está além de tudo, é maior que tudo. Por isso que a gente não consegue botar Deus dentro da nossa cabeça. Porque a nossa cabeça é esse copinho e Deus não cabe dentro da nossa cabeça. Então ainda que Deus se relaciona com aquilo que Ele criou, Deus é maior do que tudo que Ele criou e tudo existe nele. Ele que dá chuva, Ele que governa, Ele que tira reis, destrona reis. Ele que estabelece tempos e estações. Amém? Então, continuando no texto aqui. E agora sabeis o que o detém. Segundo a maioria dos intérpretes, o que o detém é um império. Mas quando você lê o resto dos textos, você precisa acrescentar que por trás desses impérios há principados e potestades que influenciam esses impérios. E quando for tirado, ele será revelado naquela ocasião. Com efeito, agora nós precisamos entender, porque é tão difícil perceber quando vai ser esse fim. Porque esta realidade maligna já impera. É chamada do mistério da iniquidade. Então, irmãos, essa realidade já está operando no mundo. E quando você lê 1 de João capítulo 4, João fala que há muitos anticristos. E o espírito do anticristo já opera no mundo. Mas um dia esta maldade, essa iniquidade, se personificará num homem. A encarnação da maldade, do mal. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Um personagem que aparecerá no mundo. O pequeno chifre de Daniel. E que começará pequeno, mas se erguerá sobre todo o mundo. Então, antes de aparecer esse homem, nós vamos ficar tudo aqui, segundo esse texto. E se você dá para uma criança de 7 anos ler esse texto, e depois tentar falar para ela que Jesus vai levar ela antes, ela vai dizer, papai, mas me parece que o texto fala outra coisa. Porque ele não tem nenhuma escola teológica na cabeça dele. Ele está lendo o texto e o texto fala isso.
Não tem como colocar outra coisa no texto. O texto fala, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele nos ares, não quero que ninguém vos engane. Ele diz, de modo nenhum acontecerá antes que aconteça a apostasia. De modo nenhum, irmão. Então nós precisamos orar, como Jesus disse, olha lá. Mateus 24, novamente. Nós precisamos pegar as instruções de Jesus. Nós precisamos orar, primeiro. Orai. Nós precisamos orar para ser livrados dessa hora. Senhor, eu quero me achar fiel em Ti para ser livrado. Amém? É o que Jesus disse. Orai. Nós podemos orar, amém, irmãos? Você já orou por isso, não? Não, eu nem sabia, eu pensei que eu ia antes. A partir de hoje... Orai, verso 20 do capítulo 24, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Nós podemos orar, irmãos. Amém? Nós podemos orar para ser achados fiéis. Não é verdade? Para não ser mais crianças em Cristo. As pessoas são crianças em Cristo, não conhecem a palavra, tem 30, 40 anos de fé e não conhecem as Escrituras. E nós precisamos nos perguntar o que nos impede de conhecer as Escrituras. Nossa preguiça. O que será que nos impede? Não, porque existem vários fatores além da preguiça. Existe, por exemplo, você receber um falso leite, um falso alimento. Então você não cresce. Não é? Mas se você se aplica, o Senhor revela. Mas muitos irmãos não têm se esforçado para isso. Então, preguiça. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Não é? Para que possamos conhecer a verdade. Eu tenho irmão também que parece que você Como? O Lucas. não é. Não é assim, Lucas. Tem irmão que às vezes a gente vê assim, parece um irmão que ama o Senhor e procura, mas não encontra, sei lá, não entende algumas coisas. É que na verdade, irmão, a questão é que uma coisa é base para outra. Se as coisas fundamentais não estão bem claras, esses assuntos vão ser muito difíceis para nós. Se as coisas referentes ao caráter de Deus, os atributos de Deus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus. Por que nós fazemos campanha hoje para abençoar nossas famílias? Porque nós vamos numa quinta-feira da vitória, numa sexta-feira da bênção, num sábado de não sei o quê, na campanha dos 7 milagres, dos 7 pulos, 7 dias, do lenço, Por que a gente faz essas coisas? Porque a gente não conhece a Bíblia. Porque se a gente conhecer a Bíblia, a gente sabe que tudo o que nós precisamos está em Cristo. E em Cristo nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E que Deus não nos dá nada que não seja Cristo. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes a si mesmo o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas estão em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Os homens estão pedindo casa para Deus, carro, milagre não sei de onde, porque não cresceram em Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E é bom que eles orem, muitos orem, porque o Senhor vai ganhando eles nessa medida. Deixe que orem. O que o Senhor queria com a oração? Que eles tivessem relacionamento com Ele. Então, alguém que tem relacionamento com o Senhor não fica pedindo. Ele fica esperando que o Senhor fale através dele. Que o Senhor coloque palavras de oração no coração dele. Encargo de oração, peso de oração. E nesse encargo de oração ele vai conhecendo a vontade de Deus. Pela palavra de Deus e pelo entregar-se a Deus. Pastor, mas a irmã falou ali que seria uma questão, às vezes, de preguiça, né? Eu discordo, assim, e às vezes a gente vê homens de oração, né? Dedicados à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus, que acaba se perdendo no meio do caminho. Sim. Né?
são pessoas às vezes que estão ali, são pessoas que servem a Deus de coração, né? Sim. E conhecem muito bem a palavra e às vezes assim vão muito além, né? Do conhecimento, né, normal que a gente tem. Pessoas que às vezes, além de serem pessoas aplicadas em oração, em conhecimento da palavra, conhece o grego, conhece o hebraico, conhece a história dos pais da igreja, conhece a história da igreja, e ainda assim erram. Sim. O que aconteceu, né? Todos nós somos passíveis disso, irmãos. Pode acontecer. Não é só alguém que não conhece, não. Tem uma questão espiritual também. Tem. Porque também o diabo é interessante que você fique preso muito de morrer. Sim. Eu já tive experiência assim, de estar em ambiente assim. Sabe aquela coisa que a pastora acabou de falar, mas parece que não é? Sim. Está ali junto, acompanha o outro, anotou um monte de coisa, mas não entra. Sim. Também é importante essa questão de. Nós precisamos verificar as coisas. É que hoje existe um conceito muito equivocado, que você analisar se aquilo que está sendo dito é bíblico, beira a rebeldia nos nossos dias. Eu só vou Contradizer ou não, mas parece que o que o irmão está falando não é bíblico, beira eu dizer que eu sou rebelde contra o irmão. Nada disso. Sim, eu também já ouvi muito assim. Sabe? A Bíblia fala em Atos capítulo 17 que os de Beré eram mais nobres que o de Tessalônica, porque eles iam conferir nas Escrituras se aquilo que Paulo estava pregando era verdade ou não. E Paulo não disse que era feio isso, ele disse que era nobre. Mas o que o irmão está falando toca-se em outra coisa, quando o irmão ora ao Senhor, estuda, mas muitas vezes ele foi pego no mesmo engano que pegou Satanás. O orgulho, a altivez. Porque 1 Coríntios 8 diz que o conhecimento ensoberbece. Então há muito conhecimento, muitas vezes, mas o que fez ele tropeçar, ou cair, ou desviar, ou perder o rumo, ou cair no engano? Às vezes a falta de comunhão também. Muitas Os vezes. irmãos que já caminharam há mais tempo. Então, assim, muitos, o diabo não dorme, irmãos. Alguns ele deixa na inércia da criancice, pela uma vida toda, de 30, 40 anos, que vão num lugar todo domingo e ficam ouvindo, mas estão numa inércia. Outros não, outros ele leva para a academia e a academia desvia a fé deles. Não, mas eu digo assim, por exemplo, pastor, a gente sabe que hoje em dia essa escola dispensacionalista, ela meio que domina, né, as igrejas evangélicas, pelo menos aqui no Brasil, né? E tem alguns ícones de pastores até americanos e tal, que as pessoas assim veem com bons olhos, né? E são homens de Deus, né? São. E assim, não sei se a gente poderia aplicar assim diretamente assim, que eles se ensoberbeceram e por conta disso eles se desviaram, digamos, da palavra verdadeira. Eu não sei o que aconteceu realmente ali, se de repente era a vontade de Deus que acontecesse esse desvio, se existe algum plano de Deus com relação a isso também. Mas a pergunta é a seguinte: esses homens, eles, que o irmão está citando, eles dizem que Cristo não irá voltar? Dizem que irá voltar. Eles dizem que irá voltar. Eles dizem que nós ressuscitaremos, que os mortos ressuscitarão, que nós seremos arrebatados. Dizem? Sim. Dizem que Cristo vai julgar vivos e mortos. Dizem que haverá uma eternidade de graça, paz, e esse mundo passará e terá novos céus e nova terra. Então nós estamos falando de coisas que não há problema, porque nós estamos lidando com uma questão muito difícil hoje. E essa questão que nós estamos lidando não é essencial. Quantas vezes se vai pegar um, vai deixar o outro. O que é o essencial nessa questão? Ele virá, todos eles concordam. Ele virá corporeamente, fisicamente, todos eles concordam. A igreja será arrebatada. Alguns dizem 2 momentos, 1 momento, 3 momentos, mas será arrebatada. O Senhor julgará vivos e mortos. Haverá ressurreição de mortos.
haverá condenação eterna, eles concordam com tudo, são nossos irmãos. Então isso não seria propriamente uma heresia, seria Não, uma... é uma discordância num ponto que nós não podemos ser dogmáticos. Nós não podemos rejeitar ninguém por causa disso. Não é algo que afasta do Senhor. Isso. Não tem problema em querer. Não há problema nenhum nisso. É a história de Agostinho, né? Nas questões essenciais, nós temos unidade. E quais são as questões essenciais? Essas coisas que eu citei. Nas questões não essenciais, porque agora nós não estamos falando da vinda, nós estamos falando do modo. Quantas vezes? Uma vez, vem, pega alguns, depois desce um pouco mais, desceu até a nuvem, depois desceu até... São detalhes da vinda, mas não estão relacionados com vir ou não vir o Senhor. Então são coisas que não são essenciais. Nas coisas não essenciais nós temos liberdade. E em todas as coisas, Agostinho dizia, nós temos amor. A questão da ressurreição de Jesus, como era, 2 anjos que removeram a pedra, era um só. A pedra foi removida. Isso. Isso. Então são coisas que a Bíblia, para esses irmãos que entendem que vai haver um rapto antes da tribulação, para eles está claro que vai haver um rapto. Quando nós lemos os textos, eu não tenho liberdade de consciência para achar que está claro. Para mim não está claro. Então o que eu estou expondo hoje para os irmãos é um ponto de vista que me parece condizer com os textos que nós estamos lendo, mas eu não tenho problema, por exemplo, John MacArthur é um irmão que crê que a igreja vai antes. E é um irmão expositor da Bíblia, né? Mas é de uma escola diferente. Aliás, ele em muitos pontos é bem tradicional, mas em outros nem tanto, não é? Então, assim, existe homens entre irmãos muito doutores, né? Como Christian Shen, que é físico nuclear, pensa que uma parte da igreja vai antes. Nelson Meirelles. Mas outros irmãos não têm essa liberdade. Eu, particularmente, não tenho essa liberdade. Porque esses textos, para mim, não são textos claros. Tipo, 2 estarão no campo, um será levado, não me parece ser 2 irmãos. Mas então, pastor, o que o senhor acha assim, que leva assim, pessoas assim como o MacArthur de esse entendimento, né? Ele é uma pessoa tão estudiosa na palavra de Deus e chega nessa conclusão. Muitas vezes a minha impressão é que nós viemos de escolas e muitas vezes a primeira coisa que nos tocou o coração é o que nós guardamos a vida toda. Então tem um irmão chinês que sempre diz para mim que um irmão deve ser como sempre como um aprendiz. Sempre ter um coração aberto para ouvir o contrário em alguma coisa que não está tão clara. Eles têm liberdade para isso, nós amamos os irmãos, mas há outros tantos expositores da Bíblia, como Carson, Piper, que não pensam assim, né? Que são expositores tão grandiosos, gigantes, como esses que pensam de outro jeito. E não é tão fácil assim também, porque são coisas que vão desde a tradução da palavra século, aion, e outras traduções de palavras gregas nos textos, que um compreende de um jeito. Muitas vezes eles são de escolas diferentes. Um é pré-milenista, outro é pós-milenista, outro é amilenista, que é coisa que nós vamos ver de outro dia. E essas escolas de tradição já levam eles para algum canto comum. Entendeu? Então, muitas vezes os pré-milenistas têm tendência de ser dispensacionalistas históricos ou dispensacionalistas progressivos. Isso são detalhes que a gente pode olhar, mas hoje a gente só queria olhar a Bíblia e ver o que parece para os irmãos. A igreja fica ou a igreja vai? Seja sincero, o que você leu no texto, o que parece para você? Pois agora. Dito tudo isso. Eu acho que vai em 7 anos. Ah, é?
seria bom. Não tenho problema nenhum, que a gente vá antes. Né? Bom, mas, né? Como diz um irmão, ele diz que 3 escolas diferentes estavam sendo arrebatadas e um dizia para o outro assim, diferentes, pensavam diferentes. Eu não te disse que ia ser assim? Ou seja, importava que todos eles tinham sido arrebatados. O que pensava de um jeito, do outro e do outro. E ainda subiram temando um com o outro. A única preocupação disso tudo, eu vejo assim, é o período de desleixo, né? De assim, por exemplo, não, vamos antes, digamos, né? Ou, não vou me importar com... Ou então, também não, nós vamos passar, então ficar aquela teoria do medo também. Né? Sim, não. Realmente, mano, existem pessoas que compram chácara, vão para o meio do mato, existe. Conheci muitos irmãos que venderam seus negócios quando ouviram uma mensagem como essa. Bom, se eu vou passar, já vou começar a me preparar, estocar alimento. Tem que ter o equilíbrio. Exatamente. Então nós não trabalhamos nem com a questão de uma vida libertina, porque o Senhor vai me levar de qualquer jeito, então, nem com a vida de uma teologia terrorista. Assim. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente não vai trabalhar mais. Bom, o que foi levado ele estava trabalhando, não sei se vocês perceberam. Perceberam? Os 2 que foram levados estavam trabalhando. Um estava no campo, outro no moinho e 2 na cama também estavam. Um estava, ou seja, está falando do sol, né? Parece que Jesus estava bem inteirado, né? De que era a terra que girava em torno do sol, numa elipse, e num lugar é noite, tem gente dormindo, no outro lugar é de manhã, né? E no outro lugar é meio-dia, porque é o horário de ir para o campo, o outro é o horário de moer o grão e o outro é o horário de estar dormindo. Então são 3 lugares diferentes do mundo em que um será tirado e deixado o outro. O que prova que será de uma só vez, Né? no mundo inteiro. Porque assim, o perigo de... tá sempre 2. Assim, eu falo isso que eu já ouvi. Não, mas você sempre tem aquela ideia de 50%. Então é melhor andar sozinho com a garantia. Se for uma mulher grávida, fica 9 meses. Nascimento instantâneo, né? Aham. É uma coisa... Mas, por exemplo, vamos citar... Eu gosto muito do irmão MacArthur, mas, por exemplo, ele estava apoiando colocar o chip da saúde lá, porque ele dizia que aquilo não poderia ser a marca do anticristo, porque a igreja seria arrebatada antes do aparecimento do anticristo. Então ele era um dos que estavam na campanha de colocar do chip, que o Obama queria colocar o chip da saúde lá, do sistema de saúde. Ele era um dos carros-chefes apoiadores. Porque dizia que aquilo não poderia ser a marca, porque quando a marca estiver no mundo, ele não estaria no mundo. Mas o senhor acha assim que essa marca, as pessoas colocariam assim, porque, as pessoas colocando lá nos Estados Unidos o chip, né? A maioria das pessoas, por exemplo, como o John MacArthur, ia colocar, mas não assim pensando que era a marca da besta. O senhor acha que de repente alguém poderia colocar a marca da besta assim sem ter consciência que era a marca da besta, ou aqueles que receberão a marca da besta, eles terão consciência disso, que é a marca da besta? Não, o que eu quis mostrar aqui é o seguinte, que a teologia influencia na vida, na prática de vida. Por exemplo, quando os espanhóis estavam matando os índios, existia um teólogo que dizia assim, que os índios são pessoas como nós. Porque ele olhava um índio, era parecido com ele. Mas esse mesmo teólogo dizia que os negros não. Esse teólogo era Bartolomeu das Casas. Ele defendia os índios, mas os negros não eram pessoas. Negros podiam ser mortos como ratos, ele dizia. Então, a teologia influencia na nossa vida prática. Ou seja, a nossa ética influencia na nossa estética, na nossa aparência, na nossa vida. Então, o que eu estou dizendo é que a teologia dele fazia ele apoiar uma coisa que poderia ser como não poderia não ser. Então, por quê? Porque ele julga que o Senhor ia tirar ele antes. De qualquer jeito, ele não estaria aqui. É nesse sentido que eu quero dizer. Eu não faria isso. Mas agora, pastor,
Mas eu não penso que será o chip, porque o chip tu pega um bisturi e tira ele fora. Tá? A marca ninguém poderá tirar. Terá o nome e o número. Certo? Ninguém poderá tirar. Então o bisturi o chip tu pega um bisturi, corta a epiderme, derme, joga ele fora. Na verdade, qualquer coisa sobre a pele, né? Tá arranca a pele fora. Certo? Então,